Boa noite a todos. O advento da Lei Federal número 10.639 de 2003 trouxe para o ambiente escolar a discussão sobre a valorização das diversas etnias e culturas, nesse caso em particular a cultura afro-brasileira, que é a contribuição dos imigrantes africanos que vieram ao Brasil, diga-se, vieram forçados contra sua própria vontade, mas que tiveram uma grande contribuição para a formação da sociedade brasileira, em termos religiosos, culinários e inclusive em termos culturais e linguísticos. Mas essa contribuição, ela às vezes é suprimida, esquecida, eu diria até diminuída, e é uma contribuição muito grande. Basta um olhar sobre a nossa população brasileira e veremos que a maior parte da nossa população é de descendentes de negros escravizados do continente africano. Mas quando falamos dos negros, falamos da África, ignoramos que são diversos povos, diversas etnias, diversas culturas e muitas delas bem diferentes umas das outras. Gês, Yorubá e várias outras, né, que poderíamos citar. E nós esquecemos. E por alguma questão eurocêntrica, nós acabamos valorizando muito mais a contribuição europeia, alemã, italiana, francesa, inglesa. E ok, é muito importante. O nosso trabalho é valorizar todas essas etnias e considerar aquilo que tem importância para o nosso povo, para as nossas crianças. E aí eu faço questão de colocar nessa questão da discussão étnico-racial, lembrar que em função de um forçado esquecimento da cultura africana, muitos alunos de origem africana têm dificuldade de aceitar-se como tal. Basta dizer que uma pesquisa nacional em termos de etnia, né, o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, revelou que 46,1% dos brasileiros se disseram brancos, 45% pardos e apenas 8,1% negros. E esses números, como analisa uma reportagem da Nova Escola, de 1º de novembro de 2014, ela não coincide com uma observação da nossa sociedade, ou seja, os negros eles estão tendo dificuldades de aceitar-se como tal. Por que razão? Se sabemos que a contribuição deles é tão importante na cultura, na música, no samba, na culinária, por que tem dificuldade de aceitar-se como tal, de colocar-se como tal? Certamente é porque não há uma valorização dessa cultura. Há, ao invés, uma diminuição da cultura afro, né? Como se fosse feia, como se fosse ruim. E essa visão eurocêntrica a gente precisa trabalhar, precisa combater, precisa mostrar as diversas culturas, né? A contribuição da cultura árabe, a contribuição das culturas asiáticas, sobretudo japonesa, chinesa, coreana. O Brasil é esse caldeirão de culturas, mas eu não poderia finalizar esse vídeo provocativo lembrar das culturas que aqui estavam antes da nossa chegada, né? Dezenas de milhares de indígenas que já estavam aqui e que também chegaram aqui de outros continentes, mas há 10 mil anos antes da invasão dos europeus, eles também têm uma grande contribuição, eles deram uma grande contribuição para a cultura brasileira, culinária, o respeito à natureza, a compreensão dos ciclos da natureza, para a pesca, para a caça, para a produção de alimentos, o uso da mandioca, também na questão religiosa, ou seja, os indígenas, que são a base da nossa sociedade brasileira e da nossa cultura, também é bastante negligenciada e esquecida. Então, fica aí uma proposta da gente debater e conversar sobre esse assunto tão importante, qual seja a diversidade étnico-racial
do povo brasileiro.